Cristo. Amém. Prazer estar aqui mais uma vez. Quero agradecer aqui o privilégio e a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Estudando a palavra, agradecer ao pastor, a Deus primeiramente, ao pastor, aos irmãos, a gratidão. E pediu se eu podia substituí-lo hoje, né? Responsabilidade, né, irmãos? Substituiu o pastor Divino. Mas acredito que vai ser bênção para a nossa vida nessa noite. Eu quero ler com você Atos dos Apóstolos. Vou pegar um gancho na aula de hoje, na lição de hoje. Estava com Atos 11 na cabeça. Deus me orientou aqui a voltar para Atos 2. Atos capítulo 2. Quero ler do 41 ao 47 apenas. São 7 versículos. Atos 2, 41 ao 47. Se tiver alguma diferença, alguma discrepância aqui na leitura, eu estou com a. Acho que esse aqui é King James tradicional, né? Eu estou com a King James tradicional. Deve ter uma pequena diferença, mas nada que modifique o sentido do texto. Se você encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão. Aleluia. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Melhorou. Atos 2, 41 ao 47. O Joguinho vai colocar a cola lá. Já colocou a cola aí para ajudar. Então os que alegremente receberam sua palavra foram batizados. E no mesmo dia acrescentaram cerca de 3.000 almas. E continuaram firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sobrevinha o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram operados pelos apóstolos. E todos que criam reuniam-se e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens segundo a necessidade de cada homem. E continuando diariamente unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava à igreja diariamente os que seriam salvos. Aleluia. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quero aqui, de maneira objetiva e clara, nessa noite, compartilhar, né, com a igreja uma palavra de instrução para a nossa vida, uma palavra de reflexão. Nós estamos no culto de missões, não é isso? Passou aqui as fotos, culto de primícia. E quando a gente pensa em missões, a primeira coisa que nós pensamos, pelo menos eu penso, né, é em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2. E também em Atos capítulo 11. Né? São dois textos que me saltam, que me vêm à memória, que me saltam à vista quando eu penso em missões, em evangelização, em ganhar almas. Esses dois textos eles me vêm à memória. O Atos 2 fala da igreja que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a primeira igreja. E Atos 11 fala da igreja de Antioquia da Síria, né, que é uma igreja, a primeira igreja de fato chamada de igreja cristã. Né? Atos 11, 26 vai dizer que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Não foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja da Síria, né? Antioquia da Síria. Foram chamados por esse nome, receberam essa identidade, né? E é uma igreja predominantemente gentílica, diferente da igreja de Atos 2, que é a igreja predominantemente judia, né? Judeus convertidos ao Evangelho. Mas quando você compara os dois textos das duas igrejas, você percebe que algumas características, algumas marcas, elas são iguais, né? Existem marcas indeléveis na igreja, marcas que a igreja carrega que revelam o que a igreja é. São marcas que mostram se uma igreja ela é genuína ou não, se ela é uma igreja missionária ou não. São marcas que você vai encontrar nas duas igrejas principais de Atos dos Apóstolos. O texto que nós lemos aqui está falando do resultado do Atos 2. Né? 41 a 47 é o que o Atos 2 produz.
A gente prega muito sobre o Atos, o começo, né, Gessimã? A gente pega o começo e ele fala do começo, então o que a gente gosta mais é do começo. Mas o 41 ao 47 é o resultado do Atos 2. Se você pegar o texto de Atos 2, ele começa falando que os discípulos estavam aguardando a promessa que Jesus havia feito. Qual era a promessa? Ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E aí depois você tem Atos 1, 8, que diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então havia uma promessa. Eles estavam em oração aguardando esta promessa. Eles vão começar a ver as marcas de uma igreja missionária, de uma igreja genuína. A primeira marca é que uma igreja genuína, ela preza pela presença do Espírito Santo. Essa é a primeira marca. Glória a Deus. Ele estava orando e clamando, esperando quem? O Espírito Santo. Jesus havia feito uma promessa: o Espírito vai descer sobre vós. Aleluia. Vai revestir vocês e vocês terão poder para testemunhar acerca do meu nome, acerca do meu Evangelho. É uma promessa. E o texto vai dizer no versículo 4 de Atos 2: e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E começaram a falar em novas línguas. Em um lugar de oração. Em um lugar que a Bíblia chama de cenáculo. Eles estavam orando, esperando, aguardando. E Jesus disse que essa promessa não ficou restrita àquele tempo. Ele disse que essa promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar. A promessa é para mim e para você nessa noite. Aleluia. A promessa ela me alcançou, a promessa ela te alcançou. A promessa ela pode alcançar você, que talvez pense assim: a minha ainda não alcançou, pode alcançar você hoje. Mas é uma promessa. Uma igreja genuína, ela tem o Espírito Santo. Uma igreja genuína, ela tem o Espírito Santo. Uma igreja genuína, ela tem a manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Hoje estão tentando apagar isso, arrancar isso da igreja. Né? Por causa do falso Pentecoste, por causa do falso pentecostalismo que tem por aí, estão tentando tirar de nós aquilo que é uma marca indelével da igreja genuína, que é a manifestação, a presença real, perceptível do Espírito Santo. E eu sei que nessa noite você veio para esse culto, e no momento do louvor, no momento que você entrou por essa porta, que você participou do estudo, que você entrou aos louvores, você já sentiu a presença do Espírito Santo nesse lugar. Nós temos o hábito de dizer assim: vamos orar, vem Espírito Santo, vem, como se ele estivesse distante. Como se ele estivesse numa outra região, sabe? A quilômetros de distância, a anos-luz de distância. Não! O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em você. Por isso que tem um louvor que diz: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. O que torna você valoroso não é você, mas é o Espírito que habita em você. Paulo diz que Deus colocou esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. A excelência é dele. Ei, você pode ser um vaso frágil, você pode ser um vaso aos olhos de muitas pessoas sem valor, mas o Espírito Santo habita em você. Ei, o Espírito está em nós. O Espírito se move em nosso meio. E o que precisa, pastor? É só crer. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia. Se você crê, a promessa é para você. Aleluia. Se você crê, é para você nessa noite. Se você crê, é para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, pastor, mas é a primeira vez que eu entrei aqui. E daí? Não tem problema nenhum. É verdade. Você vai entregar para a sua vida para Jesus hoje mesmo você receber. Mas a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Presta atenção aqui. Ser cheio do Espírito Santo não se limita a ser usado por Deus, não se limita a ter talentos e dons. Porque a gente pensa que ser cheio é falar em línguas estranhas. A gente pensa que ser cheio é profetizar. Você sabe que cheio significa controlado. No grego é controlado. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aí o negócio já muda de figura. Muda ou não muda? Quando você entende que ser cheio significa que agora você é alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. Você é alguém que é orientado pelo Espírito de Deus. Pastor, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim? Está. Está em você, ele habita em você. Todo aquele que nasceu de novo, ele é habitado, ele é guiado pelo Espírito Santo. Agora, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, se ele era crente, ele fica mais crente. É verdade. Se ele orava, ele ora mais.
Se ele adorava antes, ele agora adora mais. Se ele evangelizava, ele agora evangeliza mais. Se ele pregava, agora ele prega mais. Se ele amava, agora ele ama mais. Não existe o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sem resultado, irmão, não existe. Não existe ter sido alcançado por essa promessa e continuar sendo a mesma pessoa. Não. Você nunca mais foi o mesmo, se lembra? Você nunca mais foi o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Quando nós olhamos para o texto, você vê que depois passa o momento da euforia, depois que passa o momento daquela euforia, daquela manifestação do poder de Deus, aí vem o resultado. Fala comigo assim, tem resultado. Olha só, as marcas de uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, uma igreja missionária. A primeira marca, essa igreja tem o Espírito Santo. Essa igreja é guiada pelo Espírito Santo. Essa é a primeira marca. Essa igreja é controlada pelo Espírito Santo. Essa igreja preza pelo Espírito Santo. É uma igreja que quer a manifestação do Espírito Santo. É uma igreja que quer conversar com Deus e sentir o Espírito Santo. Quer ter relacionamento com o Espírito de Deus. Essa é a primeira marca. Se eu não quero ter, alguma coisa está errada, irmão. Porque Romanos 8,9 diz que se alguém não tem esse Espírito, esse também alguém não pertence a Cristo. Se você pertence a Ele, esse Espírito está em você. Ele habita em você. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o texto de 41 diz que todos que receberam a palavra foram batizados e no mesmo dia acrescentaram-lhe cerca de 3.000 almas. Segunda marca. Almas são alcançadas. É a segunda marca. Almas são alcançadas. A gente sabe que hoje tem muita estratégia de marketing. Você consegue alcançar gente por meio de estratégia, sim ou não? Me lembro que eu fui no culto, uma beira no Rio, aí estou lá, o rapaz acabou de pregar. Aí vai ele fazer uma beira, porque a igreja é grande. Aí chegou e fez assim, você que quer abraçar essa visão, vem aqui na frente. Você que acredita nessa visão dessa igreja aqui, vem aqui na frente. Irmãos, que beleza, pastor. Que é beleza? Não é verdade? Você que quer participar dessa visão, não. Você que quer ter um encontro com Jesus. É hoje. Não é nem essa ideia, é teu encontro. Porque eu aprendi na minha prática, no meu cotidiano, que eu nunca aceitei Jesus. Foi Ele que me aceitou. Você está entendendo? Ele que precisou me aceitar, eu não preciso aceitar Jesus, irmãos. Eu não preciso aceitar. Porque Jesus é bom demais. Quem é que não quer Jesus? Quem é que você quer perguntar assim? Você quer aceitar Jesus? Mas você não quer, não. Só doente que vai falar que não quer. Não é verdade? Mas a pessoa precisa ser convencida pelo Espírito Santo. Se ela não for convencida, ela não vai dizer que quer, não adianta. Porque nós não aceitamos Jesus. É Jesus quem nos aceita. Aleluia. Você chega todo sujo, cheio de carrapicho, maltrapilho, cheio de problema. Não é assim? Todo encardido, né, Gessimar? Precisando tomar um banho, ser lavado pelo sangue de Jesus. E aí Ele pega você, te limpa, te lava e torna você aceitável a Deus. Glória a Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus. Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê a marca de Jesus sobre você. Então a segunda marca da igreja: almas vão se render a Jesus. Ela ganha almas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ela prega o Evangelho. Quem aceita Jesus quer falar de Jesus com alguém. É verdade. Sim ou não, pastor? Quando eu aceito Jesus, a primeira coisa que acontece comigo é o quê? Eu quero falar dele para alguém. Você fica empolgado, você fica entusiasmado. Você quer sair e falar para todo mundo de Jesus. Jesus trouxe você aqui hoje para reavivar isso no teu coração. Para reavivar isso em você. Você que um dia já teve sede por pregar, por ganhar pessoas, Ele trouxe pessoas para te relembrar. Ei, eu chamei você para ganhar almas. Eu chamei você para levar a palavra. Eu chamei você para ganhar. Todos nós somos um pregador potencial, irmão. Você não precisa ter um crachá de pregador, você não precisa ter uma roupa de pregador, você não precisa ter impostação de voz, estereótipo de pregador, até porque impostações de voz, de estereótipo não ganha ninguém. O que ganha é o Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes alguém sem conhecimento, sem profundidade teológica, chega cheio de Deus e evangeliza alguém, aquela pessoa se rende. Não é assim? Por quê?
Porque quem faz a obra é Ele. Oh, glória a Deus. Aleluia! E glória a Deus por isso que é Ele que faz a obra. Oh, glória! Se é Ele que faz a obra, eu não preciso me preocupar, eu preciso pregar. Você precisa falar. É verdade. Para pensar comigo um minuto. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Nós estamos no mês 7. Para quem que eu falei de Jesus? Para quem que você falou de Jesus? E não é só falar, né? Tem várias questões que a gente não vai entrar aqui. Às vezes você não fala de Jesus no teu prédio onde você mora, você não fala, mas a tua conduta fala. Às vezes você pega o elevador, sobe, desce, as pessoas olham e veem que você é diferente. É assim, não é? Percebe que em você há algo de diferente. A história diz que Charles Finney, as pessoas criticam muito, falam que ele era pelagiano, não sei o que, irmão, se ele era pelagiano, se ele era arminiano, se ele era calvinista, eu não sei. Eu sei que a história há testemunhos registrados, documento histórico. Esse camarada chegava num lugar, as pessoas caíam no chão, chorando. Começava a chorar porque sentia a presença de Deus nele. Aleluia! E começava a chorar porque o ambiente mudava quando ele chegava. Aleluia! Glória a Deus! E hoje, por que o ambiente não muda quando a gente chega? Por quê, irmãos? Por quê? Por quê? Porque nós estamos, a falha é nossa, nós estamos falhando. Você e eu, nós estamos falhando. A gente está preocupado com um monte de coisa, a gente tem uma lista de preocupação. A nossa lista é grande. A minha prioridade é Deus. Irmão, é só tirar a prova dos 7, não é. Eu, você, qualquer um que se fizer a prova dos 7, não é. A prioridade não é Deus. Se a prioridade for Deus, eu paro de me preocupar com o boleto que vence amanhã. Se eu não durmo por causa do boleto, minha prioridade não é Deus. O que é um boleto para Deus? Nada. O que é uma doença para Deus? Nada. O que é um problema para Deus? Nada. Mas só que nós somos limitados, irmão. Nós somos seres humanos. E Deus sabe que você é assim. Glória a Deus, fica tranquilo. Ele sabe que nós somos assim. E mesmo assim Ele te chamou, e mesmo assim Ele te escolheu. Então esse é motivo para você abrir a tua boca e adorar. Para você dizer assim, mesmo eu sendo ruim como eu sou, mesmo eu sendo assim como sou, o Senhor me chamou. O Senhor me colocou na posição privilegiada. Paulo disse que Ele nos pegou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos colocou em outro nível. Aleluia! Olha a pessoa perto de você, olha para ele, bonito, olha aí. Fala para ele, você está em outro nível. Você está em outro nível. Está tudo disponível para nós é que não tomamos posse. Somos nós que temos que tomar posse da nossa herança. E almas vão ser alcançadas. Sem você abrir a boca. Talvez você não sabe nem falar, fica tranquilo, tu não vai nem abrir a boca, mas alguém vai ver em você uma diferença. Glória a Deus! E vai chegar em você e vai dizer, olha, eu quero ir na tua igreja. Eu quero ir com você no culto, esse culto que você vai, eu quero ir. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Você está brilhando. Oh, glória a Deus. Ei, irmão, estou aqui falando. Você fica tranquilo que eu apanhei primeiro. Né? Eu apanhei primeiro. A minha lista é grande, irmão. Quando a gente pegar um papel para fazer uma lista, a lista é grande. Né? Os nossos defeitos. É assim, não é? A lista é muito grande, irmão. Falta papel para escrever. Se você parar para anotar, você vai ver, vai faltar papel. O caderno vai acabar. Estou quase terminando. Olha o que o texto diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, perseverar. Nós falamos aqui na lição de hoje. Perseverar. O que é perseverar? Alguém falou assim, é ser persistente. É ser insistente. Já viu quando você que é meio que empresário, você abre um negócio, você é persistente, não é? Você não é persistente? Você abre um negócio, investe dinheiro, você persiste. Ah, quebrou, deu errado. O que era meu pastor no Rio de Janeiro, ele falou que quebrou 17 vezes. Meu pastor, que era meu pastor no Rio, falou que quebrou 17 vezes, até dar certo alguma coisa. Fala comigo, 17. Quebrou 17 vezes. E persistiu. Agora você imagine pela causa do reino, irmãos. Você vai arredar o pé? Você vai desistir? Você pensou em desistir essa semana? E na semana passada você pensou? E esse dom que Deus deu para você pregar, liderar? Essa semana você pensou em largar?
Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eita! Você pensou essa semana em largar, jogar tudo pro alto. Não vou fazer mais isso não. Pensou ou não pensou? Eu já pensei, nunca mais faço isso. De vez em quando eu penso, não vou mais fazer isso não. Parei, vou parar. O maior sinal de que Deus te chamou é a tua vontade de parar. Prova isso aí. O maior sinal de que Deus chamou você é a sua vontade de parar. Porque nós não queremos fazer obra, nós não queremos. Nós fazemos imbuídos pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles perseveraram, eles eram perseverantes. Você precisa perseverar em tudo que você vai fazer, irmão, tudo. O autor da carta aos Hebreus diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Algumas traduções falam: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque no grego é a mesma palavra, hipamone. Paciência em sentido passivo, perseverança em sentido ativo. Dependendo do contexto, pode ser paciência ou perseverança. Mas as duas palavras cabem. Por quê? Porque o crente tem que ser paciente. Esperar com paciência e suportar o sofrimento. Não é assim, não é? E ele tem que ser perseverante, seguir em frente, mesmo quando há oposição e mesmo quando há fracasso. Mesmo quando você fracassa em algum lugar da caminhada, você precisa continuar. Mesmo que você tenha vontade de parar, você precisa continuar. O profeta Jeremias certa vez disse: nunca mais eu vou profetizar, eu não prego mais no seu nome. Mas ele disse: mas a tua palavra me dói nos ossos e eu não consigo parar de profetizar. Você está entendendo, meu irmão? Jeremias diz: eu quero parar, mas dói nos meus ossos. Ela me queima nos ossos e eu não consigo parar de profetizar. Ei, você não vai parar de pregar. Você não vai parar de evangelizar. Você não vai parar de ensinar. Você não vai parar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque ele do inferno tenha se levantado com estratégias para parar a tua trajetória. Deus me trouxe aqui para te dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Você vai prevalecer. Fala para mim, você vai prevalecer. Fala para ele. Se você continuar sendo igreja, você vai prevalecer. Continue sendo igreja que você vai prevalecer. Eles eram perseverantes em que é, pastor? A doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos, irmão? Perseverar na palavra. Traduzindo para hoje, vamos contextualizar. Palavra. A doutrina não é cortar cabelo, irmão. Não pode cortar cabelo, isso não é doutrina, isso é costume. Não pode usar calça, isso não é doutrina, é costume. Doutrina é decência. A doutrina eu tenho que me vestir decentemente, eu tenho que me portar decentemente, é decência, isso é doutrina. A doutrina é a decência, não é a roupa. Não é assim? Porque tem gente que troca de roupa, mas não troca de caráter, então não adianta. Meu Deus! Não adianta trocar de roupa e não trocar de caráter, não adianta. Perseverar o que é na doutrina. Pastor, o que é a doutrina? Costume, é regra, é rir da igreja, não está na tua mão a doutrina, aqui na tua mão. Palavra. Levanta aí na tua mão. Glória a Deus! O que é a doutrina dos apóstolos? É a Bíblia, irmãos, hoje é a Bíblia. Pastor, lá naquele tempo ele quer o ensino dos apóstolos, que era baseado no ensino de quem? De Cristo. O ensino de Cristo está onde? Está na tua mão, é a palavra. É perseverar na palavra de Deus, palavra, ei. Lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, é a palavra. Eita glória! Que limpa você do pecado, é a palavra. Que orienta você é a palavra. Aleluia. Escute a tua palavra hoje no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Como purificará o jovem teu caminho? Observando a tua palavra, verso 9. Aleluia. Irmão, a palavra de Deus é viva e eficaz, diz o autor da carta aos Hebreus. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra nas juntas e meduras, divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que é a palavra. Está na tua mão, irmãos, a palavra não. Se o Espírito Santo não falar comigo, eu não vou mudar. Conversa, irmão. Se está escrito aqui, você não precisa esperar ninguém falar, está escrito. Porque o pastor falou, mas Deus não tocou no meu coração, não vou mudar. Continuar igual. Né? Tem pessoa que é assim, irmão. Estou fazendo aqui brincadeira, mas tem pessoa que é assim. O pastor falou, mas eu não concordo com o pastor, não. Vou continuar igual, é? Tu está errado. Não gostei não, pastor. Não gostou, você não gostou. Pode não gostar. Você está errado. Você não precisa ver o que o pastor falou, não, irmãos. Se o Espírito Santo não tocar, não vão mudar. Conversa, está escrito aqui, você não precisa ninguém te revelar nada, não. Está aqui, ó. Está tudo aqui. Nós procuramos subterfúgios para fazer a nossa própria vontade. Nós somos assim, todos nós. É da nossa natureza. Glória a Deus. Glória a Deus.
na comunhão. Falamos aqui da comunhão, né, Paulo? Na hora da lição aqui, né? Paulo fez uma participação aqui na aula importante. A gente fala aqui da comunhão, irmãos. A comunhão, coinonia. O que essa igreja fazia? Eles pegavam o que tinha, não é isso? Dividiam com quem não tinha, não era assim? Olha a mesa ali, ó, a mesa. Isso é comunhão, irmãos. Isso ali, olha para lá, requerer é comunhão. Você compartilhar, você saber que tem gente que precisa, eu vou levar um arroz, vou levar um feijão. O que é isso? Comunhão. Comunhão não é um negócio teórico, não, irmãos. Comunhão é o Espírito Santo, não, irmãos. Comunhão é prático. É uma coisa que começa no âmbito espiritual e termina onde? Na prática. Porque se ficar só no espiritual não produz nada. E é dos dois produz alguma coisa. Se eu passei pelo Pentecoste, alguma coisa vai produzir. É verdade, pai. Tem que produzir alguma coisa. Eita, glória. Ninguém passa pelo Pentecoste e fica pior do que era. Não tem como. Não tem. Tem que ficar melhor, glória. Você vai ficar melhor. Você vai ficar melhor, irmãos, em nome de Jesus. Comunhão. Não é? Comunhão. Isso é comunhão. Comunhão é prática. Ter relacionamento. Não é isso? Uns com os outros. Pedir perdão se for necessário. Como é que pode um crente falar que não pede perdão, irmãos? Não peço perdão, não. Se ela quiser, ela que vem até mim. Ele que sai do lugar dele, vem até mim, porque eu não vou pedir perdão. Não é assim? E nós pensamos que estamos com a razão, porque a gente acha que está com a razão, irmãos, a gente sempre pensa que está com a razão. Quem está com a razão pensa que está com a razão, e quem está errado pensa que está com a razão também. É assim. Foi por isso que Jesus deu uma regra. Ele falou assim, ó, se vieres trazer a tua oferta, te lembrar que tem um algo contra ti, vai te acerta ele primeiro, depois você volta e oferece a tua oferta. Agora a palavra que ele usa, vai e reconcilia-te com o teu irmão primeiro, depois você volta e... Olha que interessante. A palavra grega para reconciliação ali em Mateus 5, nesse texto, é a palavra dialasso. Só aparece nesse texto, mas não dá nenhum no Novo Testamento, só aparece ali. Os outros textos que falam de reconciliação é catalasso, que fala do relacionamento do homem com Deus. Ou seja, o homem pecou e Deus não pecou. Agora, dialasso caracteriza que os dois lados estão na infração. Tanto quem acha que está errado, não é isso? Quanto quem acha que está certo. Não importa se acha que está certo ou errado, é dialasso. Ou seja, alguém tem que ceder. Já tem um filme, né? Alguém vai ter que ceder. Não é verdade? No relacionamento, não é assim? Alguém vai ter que descer, irmãos, e pedir perdão, não tem jeito. Alguém tem que pedir perdão. A comunhão envolve perdão. A comunhão envolve relacionamento, pedir perdão, liberar perdão. Até porque quem não libera perdão, quem fica doente é ele. A pessoa que não está nem sentindo nada, mas é você que adoece, porque você não libera perdão. Quando você não perdoa, você fica doente, você não tira férias. Você pode pegar o carro e ir para o outro lado do mundo, que o problema é com você, igual bagagem dentro do carro, lá para onde você vai. Você continua pensando na pessoa. Não é assim? Comunhão, fala comigo, comunhão. Comunhão. Ter comunhão com aqueles que não nos agradam muito. Não é assim? Tem aquelas pessoas que você tem afinidade, que você gosta mais, aí você abraça, beija, você quer ficar perto, não é assim? Só que Deus está te convidando nessa noite a abraçar quem você não gosta. Deus está te convidando nessa noite a abraçar quem você não gosta, a beijar quem você não gosta, a se aproximar de quem você não gosta. Meu Deus! Ele está me convidando e te convidando nessa noite. A gente fala não gostar, irmãos, é a pessoa que você não tem afinidade. Não é assim? Tem pessoas que nós temos menos afinidade, sim ou não? Até Jesus, irmão, tinha ciclo de amizade, tinha ou não tinha? Ele tinha ou não tinha? Ele tinha. Dos 70 tinha 12, dos 12 tinha 13, dos 13 tinha um. Um só que se deitava no colo de Jesus era João, mas ninguém deitava, só João. Por que só João? É filho preferido? Não. É porque o relacionamento é assim, tem mais próximos e mais. É assim? Mas nós temos que suportar até aqueles que pisam no nosso carro, sim ou não? Comunhão. Tem alguém suportando alguém pisando no carro aí? Tem alguém? Tem alguém? Se tiver alguém pisando no teu carro, continua. Continua adorando. Continua dando glória a Deus. Continua orando e dando glória a Deus. Continua, porque Deus está fazendo a obra. Deus ele vai fazer a obra e o nome dele vai ser glorificado. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui é tudo uma coisa só. A comunhão, partir do pão e orações é uma coisa só. O partir do pão diz respeito à refeição que eles faziam, ágape, mas também era a Santa Ceia. Você sabe que a ceia naquele tempo tinha comida. Eles tinham um banquete.
Primeiro tinha um banquete, todo mundo se fartava, depois. Mas o pessoal começou a bagunçar até a ceia, até o banquete, até o água, começaram a bagunçar. Por isso que Paulo vai lá e repreende a igreja, né? Em 1 Coríntios 11, que ele fala lá da bagunça que estava na ceia, manda corrigir o que estava errado. Porque o pessoal estava fazendo bagunça no ágape, na reunião do ágape lá. Não é verdade? Mas a igreja precisa ter comunhão, a igreja precisa participar da mesa junto. Amém. Você precisa participar da Santa Ceia. Você precisa estar junto, você precisa da adoração congregacional, do culto. Aleluia. Nós estávamos falando aqui da importância do templo hoje, falando que a igreja somos nós. Nós somos a igreja e não o templo. Mas quando nós nos reunimos aqui no templo, aqui se torna um lugar especial, porque você está aqui, não é por causa da parede. A parede não quer dizer nada, o que quer dizer é você aqui nessa noite. Você está aqui reunido para adorar Jesus. Esse lugar se torna especial porque você está aqui. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória a morte, a ressurreição e a promessa de Jesus que está voltado para buscar a igreja. Viu como é que é importante? Tanto que eles faziam todos os dias, o texto vai dizer, comunhão, partindo do pão e orações. Irmãos, como nós temos falhado na parte da oração. Não é, pastor? Como nós temos orado pouco, nunca se orou tão pouco como a nossa geração ora. A nossa geração é a geração que menos ora, diz o estudioso, é a geração que menos ora. E nós precisamos orar, porque Deus fala conosco de várias maneiras, mas nós só falamos com Ele por meio da oração, só tem oração. Estou terminando agora. Aí o texto continua dizendo, em cada alma havia temor. Uma igreja genuína tem temor de Deus. Aleluia. Não brinca com as coisas de Deus. Não faz piada com as coisas de Deus. A igreja genuína leva a sério a presença, leva a sério a palavra, leva a sério o momento do culto, tem reverência. É uma igreja de temor. A temor. Mas tem um versículo aí que é lindo, que é o 47, que diz que a igreja caía na graça de todo o povo. Como é que caía na graça? Eu brinquei aqui na aula de tarde. Eu falei, quem é você? Você atrai ou você repele? Você é o crente atraente ou você é o crente repelente? A igreja dos dois, ela caía na graça do povo e muita gente ia aceitando Jesus, porque tinha simpatia, caía na graça. A igreja, o povo queria participar da igreja. Irmão, tem lugar que a pessoa, eu lembro que a igreja, minha esposa vai até rir, eu lembro que a igreja, a pessoa falou assim, eu não vou não, falou comigo assim. Eu falei assim, por que você não vai lá? Uma igreja que tinha lá perto de casa. Eu não vou lá não, porque a igreja da fofoca. A pessoa falava assim, lá só tem fofoca, os irmãos brigam dentro da igreja, nós vamos brigar lá dentro. Irmãos, quem somos nós? Somos atraentes ou repelentes? A gente tem que pensar, será que eu estou atraindo ou estou repelindo? Será que eu estou glorificando a Cristo ou estou difamando o nome de Jesus? Porque às vezes, em momentos dos nossos erros, a gente difama o nome de Jesus. Porque quando nós erramos, nós não estamos errando, sujando só o nosso nome, não. Nós estamos fazendo a igreja ser mal falada, estamos fazendo Jesus ser mal falado, o Evangelho ser mal falado. Tudo é atingido por causa de mim e de você. Mas a igreja caía na graça do povo. Era uma igreja que adorava, que orava, que buscava a Deus. E para finalizar, era uma igreja que aguardava Jesus. Eles estavam aguardando Jesus para vir buscá-los. Eles viviam como se Jesus fosse voltar hoje. Aí a pergunta é, e se ele voltar hoje de fato? Né? Já parou para pensar nisso? Se ele voltasse hoje? E se ele voltasse agora? E se ele for voltar daqui a 10 minutos? Você e eu não sabemos, mas ele pode voltar hoje. É verdade. Ele pode voltar hoje. E a pergunta é, nós estamos esperando Jesus? Você está esperando Jesus? Glória a Deus, você está aguardando Jesus? Fica de pé aí. Aleluia. Você está aguardando? Quem está esperando Jesus aí? Aleluia. Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Mas uma coisa é certa, eu quero subir. Mas alguém quer subir, irmãos? Só eu quero subir? Demorou esse irmão, demorou. Eu quero subir, glória a Deus. Você quer subir, irmão? Eu quero subir, glória. Eu quero subir, glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Muito obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que fala.
Tu és um Deus que fala ao nosso coração. Tu és um Deus que desperta-nos, ó Pai. Tu és um Deus que nos aviva. Tu és um Deus que corrige a nossa rota. Muito obrigado porque o Senhor mostra para nós as nossas falhas. Oh Deus, a Tua palavra diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos e ver se nós estamos na fé ou não. O Senhor não manda a gente examinar o outro. Poxa, como nós somos bons em fazer exame do alheio. Como nós somos bons em examinar a vida do outro, mas o Senhor nos chama a nos examinar a nós mesmos. O Senhor nos chama a fazer uma autoanálise, fazer uma introspecção e perceber como é que nós estamos diante da Tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Oh, e tem misericórdia da nossa vida, oh, da nossa casa, da nossa família. Estende a Tua mão sobre nós nessa noite. Olha para nós com o Teu olhar de misericórdia e fortalece os nossos joelhos, fortalece a nossa vida espiritual, nos levanta nessa noite, Senhor. Oh Deus, levanta aquele que está desanimado, levanta aquele que está prostrado, levanta aquele que pensou em desistir essa semana, levanta aquele que pensou em parar de pregar, que pensou em parar de ensinar, que pensou em parar de evangelizar, que nesta noite, oh, o Senhor renove a fé do Teu filho, a fé da Tua filha, o Senhor renove as forças, e o Teu nome continue sendo glorificado através da vida dele, da vida dela, em nome de Jesus.